basta para você? O que basta para você? O que você chega assim e pensa, isso bastou, tá bom? Aliás, essa expressão basta é uma expressão que nos leva a limitar algumas coisas. Ela é usada, essa expressão, a pessoa vem e começa a perturbar, você fala, basta. Você limita a ação de alguém usando essa expressão. Também essa expressão basta, ela pode ser usada para eu fazer isto ou aquilo, para que as coisas se concretizem. Então, eu trabalho, chega um momento que eu falo assim, basta, tá bom. O que basta então para você? Não sei se você já pensou sobre isso, é sobre isso que eu quero pensar com vocês nessa manhã. Já disse alguém, no passado, perguntaram para alguém, o que basta para você? E essa pessoa disse, para mim basta um pequeno iate, uma pequena mansão, uma pequena fortuna, já está bom. Só isso já está bom, né? Mas falando sério, o que basta para você? Qual é o seu limite em relação às coisas? Qual é o seu limite? O que basta para você? E eu quero estudar sobre isso com os irmãos, porque a gente vive num tempo de insatisfação. A gente vive num meio de gente insatisfeita. As pessoas estão insatisfeitas com tudo. No Brasil, a gente tem educação, na maioria das vezes, grátis, gratuita, e as pessoas ainda estão insatisfeitas. No Brasil, a gente tem hospitais, postos de saúde, e as pessoas ainda estão insatisfeitas. No Brasil, a gente come bem em relação a muitos países do mundo, e ainda assim as pessoas estão insatisfeitas. A insatisfação alcança muita gente. E o pior é que a insatisfação também está alcançando pessoas dentro da igreja. As pessoas na igreja hoje, elas não têm mais um limite, elas não sabem mais o que basta para ela. Ela vive sempre insatisfeita, ela vive sempre triste, ela vive sempre abatida, ela vive sempre preocupada. E Deus não fez a gente para viver assim. Deus nos fez para vivermos satisfeitos, para vivermos contentes com aquilo que nós temos, nos alegrando por coisas mais expressivas, nos alegrando por questões espirituais maravilhosas e não nos entristecendo e ficando insatisfeitos com as coisas que nós não temos. Lembre-se, foi a insatisfação que impediu o povo de entrar na terra prometida. Naquela época, Deus fez o povo andar 40 anos no deserto errantes, como pessoas errantes, porque eles sempre manifestaram a sua insatisfação. Não bastou o que Deus fez por eles. Não bastou Deus abrir o mar. Não bastou Deus mandar maná do céu. Não bastou para eles Deus mandar codornizes. Não bastou. Eles estavam sempre insatisfeitos. Eles não sabiam o que bastava para eles. Na mente deles, a mente escrava, a mente cheia de pecado, apesar de Deus ter feito tudo o que fez, Deus ter liberto a vida deles, Deus ter acompanhado eles no deserto, ainda assim, não bastou o que Deus fez por eles. A insatisfação hoje, nos nossos dias, destrói casamentos. Está cheio por aí de marido insatisfeito com a mulher, e está cheio de mulher insatisfeita com o marido. Não basta ter casado, não basta estar vivendo uma vida simples. Sempre existe uma insatisfação. Gente resmungona, gente que briga, que discute por coisas até fúteis. O relacionamento acaba, afeta os filhos, destrói, a vida dos filhos. E é por isso que a gente vive essa questão que nós vivemos hoje, de tantos jovens, de tantos adolescentes, vivendo na imoralidade, vivendo na prostituição e também insatisfeitos com a sua própria vida. Tem jovens hoje, adolescentes, tão insatisfeitos com as suas vidas, que eles estão dando cabo delas. Essas pessoas estão acabando se suicidando. Jovens hoje, adolescentes hoje, eles estão se suicidando porque eles são levados a pensar que a vida deles não tem valor nenhum.
Mas longe disso, entenda e lembre-se sempre disso, a minha vida e a tua vida têm valor. Jesus pagou um preço caro na cruz do Calvário por mim e por você. A insatisfação hoje faz uma sociedade, ou faz da sociedade um povo corrompido. Você está lá no governo, você acompanha as pessoas que estão lá governando, seja no governo federal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal. Você vê que esses nunca têm um basta para ele. Não basta ele ganhar o dinheiro que eles ganham. O dinheiro que eles ganham é um excelente salário. O convênio médico que eles têm é excelente. Todas as questões que eles recebem de ajuda, tudo que eles recebem de auxílio, seja auxílio de viagem, seja auxílio de moradia, seja auxílio de alimentação. Segundo dizem, eles recebem auxílio até para ter paletó e gravata. O próprio governo auxilia dando verba para que eles comprem os seus ternos, para que estejam lá sempre bem vestidos. Eles recebem vários tipos de auxílio, mas mesmo assim isso não basta. A maioria está insatisfeita, está entrando em falcatrua e no meio da corrupção, e é por isso que a gente vive o que nós vivemos hoje. O fruto da insatisfação geralmente é a discórdia. As pessoas, elas estão satisfeitas, e é por isso que os homens hoje insatisfeitos não têm paz dentro do seu coração. Para a gente ter paz dentro do nosso coração, para a gente saber o nosso basta, a gente precisa ter um relacionamento profundo com Deus. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa aprender a depender de Deus. Há pouco eu citei aqui que nós estamos vivendo um tempo de crise. Parece que não, mas a gente está vivendo um tempo de crise. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a vida de Isaac confiando cegamente em Deus. Quando Deus disse para ele, fica aí onde você está. Na cabeça de Isaac, ele pensou o seguinte: crise, o melhor lugar para ir é para o Egito. Meu pai, quando ele era vivo, ele passou um momento de crise, ele foi para o Egito, então eu vou para lá. Aí Deus aparece para ele e fala o seguinte: não, teu pai teve um negócio, com você eu tenho outro. Com você é o seguinte, se você acreditar em mim, se você depender de mim, você vai ficar nessa terra seca que faz tempo que não chove, está passando dificuldade, está uma crise, mas eu vou abençoar você. Você acredita, Isaac? Ele disse, sim, Deus, eu acredito. E ele ficou lá, ele plantou lá, e depois de 1 ano ele colheu de cada semente 100 frutos. Por quê? Porque ele aprendeu a confiar no Senhor, aprendeu a satisfazer a sua vida em Deus. E talvez a maior crise que a igreja evangélica viva hoje no Brasil e talvez no mundo, é essa crise de insatisfação. As pessoas não conseguem mais parar e entender o que basta para elas. Será que basta apenas eu ouvir uma palavra de Deus? Não basta ouvir uma palavra? As igrejas hoje, as pessoas, elas querem na igreja, elas querem ver sempre coisas diferentes. Ela quer ver uma iluminação diferente, ela quer ver o pastor pregando uma palavra diferente, quer ver aparecer cantores, ela quer ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, pulando, se jogando, rodopiando. Não basta você vir na igreja, sentar, adorar a Deus, cantar louvores, ofertar, ouvir a palavra e no final, depois de ouvir a palavra, receber uma oração e ir embora para casa abençoado, porque tudo que foi feito diante de Deus, Deus está presente, Deus acompanha tudo e Deus abençoa aqueles que o buscam. Mas não basta isso. As pessoas, elas estão insatisfeitas. Por isso que as pessoas vivem de igreja em igreja, vivem buscando, correndo atrás da bênção, sendo que o Deus da bênção, o Deus Todo-Poderoso, está conosco aqui todos os dias ou todos os cultos que nós temos. Deus está conosco aqui. Domingo passado nós tivemos cultos maravilhosos aqui. Quinta-feira, apesar da mudança de dia, tivemos uma noite tremenda, maravilhosa aqui na igreja. E eu tenho certeza que nesta manhã o culto está sendo para mim uma bênção, porque eu sei que Deus está aqui. Eu gostaria de ler um texto com você falando dessa questão de confiar, de depender. Texto muito conhecido, todavia, vamos ler juntos. Mateus, capítulo 8. Quero usar esse texto para falar algumas coisas com os irmãos hoje.
Mateus capítulo 8. Se houver alguém sem Bíblia do seu lado, se você puder repartir, por favor, aí reparta a leitura. A partir do versículo 5, Jesus ele estava entrando lá em Cafarnaum e aconteceu algo maravilhoso. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante diz: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Versículo 6, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Versículo 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Versículo 8, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra. Em algumas versões, as pessoas conseguem ler: basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Versículo 9, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Eu digo a meu servo: faça isso, e ele faz. 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Versículo 11, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Versículo 12, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aí Jesus encerra versículo 13 dizendo ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E o texto diz que na mesma hora o seu servo foi curado. Uma grande situação de sofrimento. Aquele soldado, aquele centurião, chefe de uma guarda, segundo historiadores, de 100 homens, ele mesmo disse para Jesus, falou: eu tenho autoridade, quando eu mando, os caras obedecem. Jesus, eu creio, por conhecer o coração daquele homem, Jesus chega e diz assim: eu vou lá na tua casa, eu vou lá curar o teu servo. Ele falou: não precisa, não precisa, eu só preciso que o senhor me dê uma palavra. Se o senhor falar uma palavra, eu tenho certeza absoluta que o meu servo vai ser curado. E Jesus fala assim: nossa, eu nunca vi em Israel gente com tanta fé assim. E aí ele diz para ele assim: olha, vai, porque o teu servo já está curado. E o texto, no livro de Lucas, o relato diz que ele voltou e realmente o servo dele estava curado. Ou seja, ele tinha alguém que estava vivendo um grande sofrimento. E nesse grande sofrimento que ele estava vivendo, esse homem, ele poderia, como centurião romano, aqueles caras romanos antigamente, chefes de guarda, Roma era a bola da vez da época. O exército de Roma dominava todos os lugares. Os soldados de Roma, eles eram muito bem treinados. E esse homem, ele era aquele cara como um capitão de uma guarda. Ele poderia simplesmente falar assim: eu tenho um servo, se ele morrer, fazer o quê? Vem outro, eu contrato outro, eu pego outro. Mas a afeição dele pelo evangelho que estava sendo pregado na época, Lucas fala um pouco sobre isso, e aquele homem, ele tinha um coração muito abençoador. O relato de Lucas fala isso. Esse centurião, ele chega nos chefes da guarda, ou nos sacerdotes, desculpe, da época, e ele fala assim: escuta, eu preciso falar com Jesus e eu preciso ouvir uma palavra dele. Aí os sacerdotes, no relato de Lucas, vão para Jesus e diz o seguinte: ó Jesus, tem um centurião aí, se o senhor puder atendê-lo, porque ele é um cara que, inclusive, quando a gente precisou construir aqui, ele é um cara que ajudou financeiramente, é um cara que ajudou a gente. O senhor poderia atendê-lo? E Jesus foi lá e o atendeu, e ele disse: não precisa ir na minha casa. Esse relato de Mateus e de Lucas é o mesmo. Não precisa. Eu preciso só de uma palavra.
Porque eu creio na autoridade que existe no Senhor. Eu creio que realmente, se o Senhor falar uma palavra, o meu servo vai ser curado lá em casa. Ou seja, para aquele homem, bastava uma palavra de Jesus. Hoje a gente vive um tempo que as pessoas que estão dentro da igreja, não basta apenas a palavra. Elas querem sempre mais, elas querem sempre mais, elas vivem buscando coisas, elas vivem atrás das coisas. Não basta uma palavra, não basta um louvor, não basta uma oração. A gente vive, e Jesus disse aqui, toma cuidado, porque lá no reino dos céus virão gente do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino dos céus. Agora tem gente que se diz súdito, e essas pessoas não vão entrar. Por quê? Porque elas estão na presença de Deus, mas elas não têm um basta para elas. Elas nunca estão satisfeitas. Elas sempre vivem insatisfeitas nas suas vidas. Meu irmão, a pior coisa que existe no mundo é um crente insatisfeito. Crente insatisfeito, ele atrapalha a igreja de crescer. Crente insatisfeito, ele reclama para os outros da vida dele, ele acha defeito em tudo. Crente insatisfeito, às vezes a sua insatisfação incomoda tanto que tira pessoas da igreja. Ou seja, uma das piores coisas que a gente vê hoje em dia no meio da igreja são pessoas insatisfeitas. E eu já falei aqui e repito, meu irmão, minha irmã, se tem alguém que deveria estar vivendo satisfeito assim, ó, basta, para mim está bom, deveria ser nós cristãos. Por quê? Porque se a gente está aqui hoje, é porque Deus nos deu saúde para a gente chegar até aqui. Amém? Quem tomou café da manhã hoje, exceto quem está em jejum? Tem algumas pessoas, tem gente que não comeu nada hoje ainda? Tem uma irmã ali, amém. Está em jejum, 2, é jejum? É jejum, tá bom. Glória a Deus, vou respeitar o seu jejum. A irmã lá atrás, não sei se ela está orando, é jejum também? Ah, tá bom. Amém. Mas a maioria comeu. E se a maioria comeu, foi porque tinha algo para comer. A verdade, queridos, é que nós estamos vivendo num tempo que pessoas dentro da igreja estão tão insatisfeitas, não basta o que Deus já fez. Ele está saindo da igreja. Não basta ouvir Jesus dar uma palavra. Ele está saindo da igreja. Tem um outro caso de uma outra mulher, aquela mulher que tinha um chamado fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia, e 12 anos ela passou sofrendo com isso. O texto está, eu peguei o relato de Marcos, ele é mais rico na descrição, com a ajuda dos irmãos, Marcos capítulo 5, versículo 25. No meio da multidão estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. 26, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque ela pensava, se tão somente eu tocar em seu manto, ficarei curada. Traduzindo para a palavra de hoje, basta eu tocar nele, ou basta eu tocar no manto dele, eu vou ser curado. Versículo 29, imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Versículo 30, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? 31, responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. 33, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade. 34, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aquela mulher estava no meio da multidão, a gente já estudou sobre isso, né? Multidão, e tem muita gente no meio da multidão seguindo Jesus. Para aquela mulher bastava tocar em Jesus. Tinha gente que estava do lado de Jesus e não bastava para ele. Por isso, meus irmãos, numa reunião como essa, aprenda, Jesus está presente em todas elas. Jesus está conosco aqui nesta manhã.
E quando a gente voltar às 6 da tarde para o outro culto, Jesus vai estar aqui novamente, com as mãos estendidas, pronto para abençoar. Ele só precisa, entenda essa expressão precisa, de gente que esteja aqui o seguinte: eu estou satisfeito com o que Deus fez por mim. Eu ainda preciso de alguma coisa, mas basta eu tocar em Jesus hoje, Ele está aqui. Ah, Deus, eu quero receber o teu toque hoje, toca na minha vida. Às vezes a gente canta, toca na minha casa, toca aqui, toca lá. E na verdade não toca nada, porque a pessoa fala isso da boca para fora ou canta porque a música é bonita. Por isso que Jesus falou que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque quando você está na presença de Deus em espírito e em verdade, é impossível Deus não olhar para você e não te abençoar. É impossível. Portanto, aproveite e desfrute que Deus está aqui nessa manhã, na presença de Jesus, na presença do seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo também, num dos seus relatos, lá no livro de 2 Coríntios capítulo 12, eu vou ler aqui a partir do 7, ele disse assim: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Versículo 9, e disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10, Paulo escreveu: por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque para mim basta a graça de Cristo Jesus, basta a graça de Deus. E você sabe por que Paulo escreveu isso? Se você ler um pouco antes, ele começa dizendo o seguinte: eu conheci um homem, ele estava falando dele mesmo, eu conheci um homem que durante um tempo ele saiu do corpo, ele teve uma experiência gloriosa. Uma experiência gloriosa. Isso já aconteceu, inclusive, no nosso século aqui. Eu já ouvi relatos de um ou outro pastor, esses homens que oram muito, que buscam a Deus, que têm uma intimidade com Deus, eles já revelaram que isso aconteceu numa questão menor do que aconteceu com Paulo. Porque Paulo, ele relata aqui dizendo o seguinte: eu cheguei aí lá nos céus, no segundo céu, e lá foi-me revelado coisas tremendas. E quando ele voltou ao seu corpo, ou voltou a si, ele diz o seguinte: nessa hora, Deus colocou um espinho na minha carne. E por que Deus fez isso? Justamente ele diz, para eu não me exaltar, para eu não chegar e falar assim para os outros: está vendo, eu tenho um relacionamento com Deus tão bom que eu fui lá no céu, e Deus me contou tudo. Porque tem uns caras assim hoje, né? Tem uns caras que você vê por aí que chama para pregar na igreja, ele fala assim: eu vou revelar o que Deus já me revelou, porque eu sou assim com Deus, E Paulo falou: Deus colocou um espinho na minha carne, como se fosse um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E 3 vezes eu pedi ao Senhor para tirar isso de mim. Deus falou assim: não, a minha graça te basta. Aí ele entendeu dizendo o seguinte: poxa, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar de eu ter tido essa revelação, apesar de tudo que acontece na minha vida, eu não me preocupo mais com isso, porque agora Cristo vive em mim, a graça dele basta na minha vida. Ou seja, meu irmão e minha irmã, o que basta para você? Não sei se você já pensou sobre isso, mas eu quero te levar nessa manhã a pensar sobre isso. Será que a tua insatisfação pessoal acerca das coisas que não acontecem ou que já aconteceram na tua vida te impedem de você ter um relacionamento com Deus profundo, diferente? Algo que traz paz no teu coração e você não fica mais preocupado, desesperado, atrás de coisas, atrás de respostas. Ao contrário, você vive dia após dia na presença de Deus, porque você sabe que a graça dele basta para você. A graça dele está em nós, a graça de Deus está em nós através de Cristo Jesus. E eu quero te dar algumas dicas nessa manhã para que você possa talvez combater essa insatisfação pessoal e entender esse basta
Como eu posso entender isso? O que basta para mim? Primeiro, faça mudanças pequenas e positivas na sua vida. Crie alguns hábitos produtivos. Um desses hábitos produtivos. Meu irmão, acorda de manhã, em vez de você procurar ouvir reclamação, discórdia, briga, ouça a natureza, ouça os pássaros cantando, ouça o Espírito Santo falando dentro do teu ouvido. Ei, mais um dia, mais um dia, graças a Deus eu levantei. Porque sabe, meus irmãos, eu já falei aqui, tem gente que já acorda de manhã, ele não consegue sair da cama. Tem gente que acorda de manhã, ele não consegue movimentar mais o braço. Tem gente que acorda de manhã, ele não consegue dobrar as costas. Mas nós, na maioria das vezes que a gente levanta de manhã, a gente levanta do jeito que a gente está. Eu estou atrasado, lava o rosto, já liga a televisão para ver as notícias, já olha no celular, e você não tem aquele momento de você sentar na sua cama e falar assim: Deus, que gostoso é estar na tua presença. Que gostoso é saber que passou a noite toda e eu dormi em paz porque o Senhor estava do meu lado. Senhor, que gostoso, levantei. Eu levanto de manhã, eu geralmente faço esse gesto. Às vezes dá umas estraladas, né? Creque, né? Creque. Mas eu faço isso por quê? Porque eu gosto. Já começa o dia bem depois que eu faço isso. E aí quando eu faço isso assim, levanto as mãos e estou de pé. Obrigado, Senhor. Porque eu acordei e posso fazer isso. Aí eu vou no banheiro. Lembra do pastor Ripari falando aqui? Ele ficou um tempo sem poder ir no banheiro. Nem urinar podia. E eu posso ir no banheiro. Posso sentar lá. Posso fazer as necessidades fisiológicas. Eu posso lavar o rosto com água, porque tem água encanada na minha casa. Eu desço. Eu pego o meu celular, eu mando o devocional. Depois eu vou lá, faço um chocolatinho e tal. Como alguma coisinha. E falo, agora eu vou trabalhar, porque eu sei que Deus está comigo. Aí eu saí de casa e eu oro, falo, Senhor, guarda a gente de todo o mal, em nome de Jesus. Hoje, quando eu acordei de manhã, que eu fiz esse pequeno ritual, eu falei assim, Senhor, os 2 cultos de hoje que sejam cultos de bênção. Que os irmãos saiam dali cheios da tua graça, da tua unção, em nome de Jesus. Ou seja, a gente precisa criar esses hábitos, coisa positiva, porque acordar já pensando em conta. Porque tem gente que acorda assim, ai meu Deus, eu tenho que pagar, meu Deus. Aí era melhor eu morrer, Senhor. Aí eu estou livre de tudo isso, meu Deus. Não, irmão, não é melhor você morrer, é melhor você parar de gastar, de fazer bobagem. Isso que é melhor. E tem gente que só gasta, ele não precisa, mas ele compra. Eu já falei aqui, tem gente que compra coisa, ele passa por e fala, nossa, que coisa bonita, mas você precisa? Não, mas é bonito. Mas você tem dinheiro? Não, eu tenho cartão. Em nome de Jesus, meus irmãos, a gente tem que aprender a ter alguns hábitos, algumas pequenas mudanças na nossa vida para a gente parar de ser insatisfeito. Exceto quem é banguelo, quem é intendente, acho que ele tem que acordar de manhã, como a gente estudou quarta-feira, sorrindo. Acordar sorrindo. Porque tem gente que acorda mal-humorada, né, gente? Aqui não, graças a Deus, né? Todo mundo acorda sorrindo. Mas tem gente que acorda mal-humorada. Você vai falar com ele, ele já... Parece aqueles burdogão, né? Precisa parar com isso. A gente precisa viver um novo tempo. A gente precisa lembrar que a graça de Cristo nos basta, ela já está em nós. Segundo, meu irmão, pensa diferente do que você pensa. Salomão escreveu, pena que a NVI traduziu de uma forma diferente, mas na versão antiga tem um texto que Salomão escreveu o seguinte: assim como o homem se imagina, assim o é. Quando você levanta pela manhã ou quando você está andando para a rua, se você se imagina um derrotado, um fracassado, se o teu pensamento na tua cabeça é assim, não vai dar, não vou conseguir, Deus não vai me abençoar, Deus abençoa o irmão X, o irmão Y, o irmão W, mas eu não. Ai meu Deus, ó vida, ó dor. Pensa em coisa boa. Imagina você trabalhando
Em vez de você reclamar que você não tem trabalho, imagina você trabalhando, você produzindo. Deus usando a tua vida para produzir alguma coisa numa empresa, numa fábrica, seja num escritório, você sendo uma bênção, abençoando pessoas. Começa a pensar assim. Começa a pensar você sentado numa mesa ou numa cadeira numa mesa, trabalhando, servindo, sendo uma bênção. Começa a pensar sobre isso. Ah, pastor, mas eu trabalho de empregada ou de empregado, então lá onde você estiver, faça o melhor para Deus, porque é Ele que vai honrar a tua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo escreveu o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, Paulo está falando o seguinte: gente, para de pensar bobagem. Porque tem gente que pensa bobagem. Eu falei aqui, já citei várias outras coisas, e hoje eu cito o caso da irmã Miriam. Que quando ela foi no médico, e o médico falou para você: está com hepatite C. Agora você... Ela saiu de lá e falou assim: eu não aceito isso, em nome de Jesus. Mandou um zap: pastor, me ajude em oração, porque eu não aceito essa enfermidade. Se ela vier de Deus, tudo bem, mas eu não aceito. Vamos orar? Vamos orar. Oramos, temos orado. Aí ela volta, faz um outro exame, dá a mesma coisa. Aí ela sai de lá e fala assim: não, Deus é comigo. Pastor, ainda vamos continuar orando? Vamos. Aí ela volta no médico, o médico fala: vamos fazer outro exame? Vamos fazer o terceiro exame. Aí volta o terceiro exame, não tem mais nada. Porque começa aqui, ó, a cura. Começa aqui, quando você pensa em coisas boas. Quando você lembra da palavra. Jesus, Isaías profetizou: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A gente precisa começar a pensar na palavra, pensar em coisa boa. E não pensar nas coisas que estão acontecendo por aí. Ao contrário, Deus nos deu uma mente para ser brilhante, uma mente para abençoar, uma mente para imaginar coisas maravilhosas. E quando você tem essa capacidade, basta você começar a pensar em coisas boas. Começam a vir as coisas boas para a tua vida. Que assim como o homem se imagina, assim ele é. Amém? Terceiro, você precisa se aproximar mais de Deus. Você já percebeu que muita gente hoje está distante de Deus? Já percebeu isso? Talvez até você. Você já parou para pensar que talvez você poderia vir nos cultos de oração aqui da igreja? Ou nos cultos da semana? Você poderia aprender mais da palavra de Deus? Talvez as pessoas poderiam dizer assim: pastor, mas na minha igreja eles não têm escola. Aqui a gente tem. E se você aprender mais sobre Deus, quanto mais você aprender, mais você vai se aproximar dele. Quanto mais você orar, mais próximo dele você vai estar. Aí você vai entender que o que você já tem basta para você viver. O que vier daqui para frente é lucro. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, Deus é tão abençoador, que se a gente usasse a boca para abençoar e a mente para pensar coisas boas, a nossa vida já seria diferente. Então é um conselho que eu te dou. Quando você se aproximar de Deus, deixa Deus falar no teu coração, deixa Deus agir na tua vida. Eu vou mais longe, não precisa nem ajudar Deus, que Deus não precisa de ajuda. Ele tem todo o poder do universo nas suas mãos, Ele controla todas as coisas. Como disse o centurião, eu não sei como é que é a tua fé, mas na fé daquele centurião ele disse assim: olha, eu confio e acredito tanto nesse homem aí, filho de Deus, que se ele falar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Aquela mulher pensou o seguinte: se eu encostar lá na veste dele, é só eu encostar, eu vou ser curado. Ou seja, para esses dois bastava uma palavra, bastava tocar. E hoje, basta você ver a falta de fé que muita gente tem aí dentro dos seus corações. As pessoas estão desacreditando de Deus. O amor das pessoas está esfriando. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia tem que se cumprir, mas que ela não se cumpra através de nós, que a parte boa da Bíblia se cumpra através de nós. Quando Jesus chegar para entregar depois, ou buscar a sua igreja, entregar aquela coroa e dizer assim: entra no gozo eterno, entra na alegria eterna.
Por quê? Porque você foi fiel no pouco. Porque você esteve ali, mesmo com dificuldade, com luta, bastava para você a presença de Deus na tua vida, a unção de Deus na tua vida, a graça de Deus na tua vida. Amém, irmãos? Amém. Tiago capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10, ele escreveu o seguinte: portanto, irmãos, submetam-se a Deus. A gente estudou sobre isso há 2 terças atrás, na aula aqui. Aliás, na última sexta que nós tivemos, nós estudamos sobre isso, e terça passada também. Submeter-se a Deus, o reino de Deus. Aí Tiago escreveu o seguinte: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ele diz: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Ele ainda diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Versículo 9: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Versículo 10: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que Tiago está dizendo aqui? Quando você se aproxima diante de Deus, vem na tua cabeça, porque a luz de Deus, de Cristo, é tão forte que quando ela ilumina a gente, vem na nossa mente, às vezes, os momentos que nós passamos, os pecados que nós realizamos. E na verdade, no dia que eu entreguei a vida para Jesus, Jesus Cristo veio e purificou a minha vida de todos os meus pecados. Os meus pecados já não existem mais. Os meus pecados foram lançados, como o Oriente é distante do Ocidente, assim os nossos pecados estão distantes de nós, porque um dia Jesus Cristo trouxe a graça de Deus e essa graça nos alcançou. Irmãos, quando eu falo sobre isso, eu lembro que uma vez eu fui, eu digo o Grupo Real Viver, uns anos atrás, os primórdios da humanidade, quando tinha aqueles dinossauros ainda, é naquela época. Nós fomos cantar numa igreja lá em Poços de Caldas, acho que foi em 90, foi numa época dessa, 89, coisa assim. Nós fomos cantar lá, foi um tempo tão gostoso para a gente. E as duas coisas, aliás, 3 coisas marcaram, 2 importantes. Porque uma que marcou a gente foi o casal que recebeu a gente na rodoviária, mineirinho, né? E quando a gente chegou, instrumento nas costas, filho pequeno, toda a família, os irmãos, tinha umas 12 pessoas no grupo. E aí o irmão falou: e aí, 3 horas da manhã, chegamos lá. E aí, vamos. Eu falei: não, irmão, é uma caminhadinha, mas é daqui ali. Foi 1 hora caminhando com o filho no colo, dormindo com baixo, com guitarra, meu Jesus amado. Aí eu entendi por que o mineiro fala assim: é um tirinho, é daqui ali. Segunda coisa que marcou, a gente estava numa sala no final, antes de vir embora, almoçando, comendo um lanche depois do culto da noite. Aí o irmãozinho que tinha acabado de se converter, estava naquele fogo, ele começou a orar, e orou, e no meio da oração ele citou essa expressão que a minha irmã ouviu, que eu ouvi, e ela colocou numa música que a gente gravou anos atrás. E ele orando, ele disse assim: Senhor, não foram os pregos que seguraram o Senhor na cruz, mas foi o teu amor por nós. Nossa, aquilo ali a gente chegou a chorar. Choramos tanto que depois fizemos uma música e gravamos. Não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, mas seu amor por nós. A gente gravou essa música e está registrada até hoje. Porque foi o amor de Cristo que segurou ele na cruz. Terceira questão, lá eu fiquei sabendo, o pastor contou, de um irmãozinho que era lá da região. E quando ele se converteu, ele era tão feliz, eu já falei sobre isso aqui, quem não ouviu ouça, quem já ouviu lembre. Ele era tão alegre, que quando ele chegava perto dos irmãos, ele chegava assim: oh, aleluia, irmão, paz, Senhor, glória a Deus, tudo bem? Que bom que a gente está salvo. Aí chegava outro irmão: oh, irmão, aleluia, glória a Deus, que bom que a gente está salvo, aleluia, que bom, glória a Deus. E tinha gente que não gostava desses crentes assim fervoroso, né? Ele gostava daquele cara que chegava: e aí, paz? Um desses casais convidou esse irmão para almoçar na casa deles no domingo. E aí quando falaram com o irmão, tudo bem? Ô, Pai do Senhor, tudo bem? Como é que vai? Que alegria, Deus está conosco. Ele falou: calma, irmão, calma, eu só queria te convidar para você ir domingo que vem almoçar em casa. Oh, aleluia, glória a Deus. Se fosse o Jackson era assim, né? Glória a Deus, aleluia. Falar dele que ele está dando aula, né?
Aí esses irmãos falaram, nossa, esse cara aí, só Jesus na causa. Já pensou quando ele chegar em casa, se ele começar a gritar e falar assim, os vizinhos vão pensar que tem um doido dentro de casa. Aí o casal combinou, tira da sala, Bíblia. Antigamente tinha aquelas caixinhas de promessa, né? Os dinossauros da fé, lembra, né? Lembra, irmão? Você também é velho, não é só eu não. E aquelas caixinhas de promessa, Bíblia, tiraram tudo. Tira, porque se esse irmão vê uma Bíblia, um versículo, uma coisa, aqueles quadros que tinham antigamente, né? Salmo 91, tá? Tira tudo. Porque quando ele chega, ele vê, oh, glória a Deus, aleluia, bendito o nome do Senhor, aqui tem a palavra de Deus, oh, aleluia. Então tira tudo para esse cara chegar aqui e ficar quieto. Aí quando deu a hora do almoço, o irmão chegou e eles abriram a porta. Oh, irmão, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, que bom que a gente está junto, vamos almoçar junto hoje, aleluia. Calma, irmão, calma, fica sentadinho aí, fica quietinho aí, tá bom? Eu estou com a minha esposa ali terminando o almoço e daqui a pouco a gente almoça. Aleluia, irmão, glória a Deus, nós vamos almoçar. E de repente ficou aquele silêncio. E ele foi para a cozinha e passou um tempinho e falou, poxa, graças a Deus a gente tirou tudo. De repente esse cara começa a gritar lá, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, glória, aleluia. E tá falando, nossa, o que será que esse cara encontrou? O cara é doido. E foram lá na sala, o que foi, irmão? Irmão, eu estava olhando a sua estante aqui, aí eu vi um livro de geografia, e esse livro de geografia diz que tem uma parte no oceano que tem mais ou menos uns 6, 7 quilômetros de profundidade, e foi lá que Jesus jogou meus pecados, aleluia. Ou seja, quando você tem Cristo no coração, você começa a ver essas coisas. E Cristo já perdoou os meus e os teus pecados. Amém? A Ele toda a honra e glória. Uma outra questão aqui, estou encerrando já. Eu tenho mais coisas, mas eu tenho que encerrar. 4. Ajude os outros. Meu irmão, tem muita gente insatisfeita. Se você começar a ajudar os outros, se você começar a olhar para os outros, você vai ver que tem gente que está pior do que você. Tem gente que não comeu nada ainda hoje. Tem gente que não tem um lugar para dormir, um travesseiro para colocar a cabeça. Tem gente que está no hospital agora. Tem gente que está buscando um remédio para tomar porque está passando mal e não tem condição nenhuma. E às vezes a gente está tão insatisfeito com a vida que a gente não enxerga essas coisas. Meu irmão, minha irmã, Deus já nos capacitou. Basta já aquilo que Ele fez por mim, por você. Ele já nos deu a vida eterna. Ele já purificou dos nossos pecados. Ele anda com a gente todo dia, toda hora. Inclusive aqui agora está com a gente. Ou seja, você às vezes pergunta. Eu falo para as pessoas às vezes de ajudar os outros. E aí a pessoa pensa o seguinte, como é que eu vou ajudar o outro? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição nenhuma. Meu irmão, um abraço, um sorriso, uma palavra que sai da boca do cristão pode mudar a história da vida de uma pessoa. O problema é que a gente está tão envolvido nesse mundinho nosso. Ai, estou enfermo. Ai, estou com uma dorzinha. Ai, eu estou assim. Ai, meu Deus. Ai, porque está faltando. Ai, porque tá... A gente está assim, ó, igual galinha. Galinha procurando minhoca. Já viu galinha procurando minhoca? Ela fica assim, cabeça para baixo. Né? Crente galinha, tem assim. Aqui não, né? Mas está cheio assim. Ele esquece de olhar para o alto. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 12, que o autor e consumador da nossa fé, olhe para Ele. Olhe para Jesus. Por isso eu já falei aqui que Isaías escreveu, que aqueles que confiam no Senhor são como águias. Águia é a única ave que ela olha para o alto. Que ela entra no meio de uma tempestade e voa. Por quê? Que é a única que tem a capacidade. As outras aves, quando vê chuva, elas se guardam. Porque molha as penas e se molhar a pena ela não consegue bater e ela cai. Agora a águia não. A águia, ela faz tanto esforço que brota no meio dela um azeite. E esse azeite que brota, ele mistura com as penas e a água bate e escorre. Aí ela voa no meio da tempestade, que ela sabe que quando chegar lá em cima, ela vai encontrar aquele momento assim de bonança. Quem já andou de avião sabe do que eu estou falando. Que o avião passa no meio da tribulação, chega lá em cima, você vê assim o sol. Você fala, mas não tinha uma nuvem? Tinha. Mas em cima dessa nuvem está o sol.
De noite está lá as estrelas que você enxerga perfeitamente. Ou seja, Deus fez a gente para olhar para o alto. E quando você olha para o alto, você vê a dificuldade das pessoas e fala assim, graças a Deus, que a bênção dele está na minha vida. Amém, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse o seguinte, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Versículo 11, guarde esse versículo, de Deuteronômio 15. Deus disse através de Moisés, sempre haverá pobres na terra. Aqui não está dizendo miseráveis, está dizendo pobres. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como o necessitado da sua terra. Então Deus deu a ordem para o povo hebreu, diz o seguinte, pensa nos outros, para de pensar só em você. E se eu pudesse usar essa palavra hoje, eu diria o seguinte, a minha graça te basta, Deus está falando. Eu estou com você. Seja satisfeito com o que eu já te dei, porque se você estiver satisfeito com o que você já tem, eu sou capaz de te dar muito mais. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Lucas capítulo 3, versículo 10, quando Jesus estava falando com os caras ali, pregando o evangelho, um deles disse para Jesus, o que devemos fazer então? Perguntavam as pessoas no meio da multidão. Jesus, ou João, na verdade, perdão, João Batista, que estava nesse momento aqui, versículo 11, ele respondeu, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Aí quando Jesus veio, Jesus disse a mesma coisa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém pedir a tua túnica, dê para ele também a blusa, dê para ele outra coisa. Faça o bem às pessoas, ame as pessoas. Por quê? Porque Deus já te deu, Deus já te capacitou, e Deus vai te fazer muito mais, vai te dar muito mais, se você mudar esse seu jeito de pensar. Se você entender o seguinte, basta o que Deus já me deu. O que Deus já me deu já supre a minha vida. O que vier daqui para frente é lucro, mas eu já sou feliz porque tenho Cristo comigo e eu quero levar esse Cristo para as pessoas. Amém, queridos? Amém. Por último, quinto, aprenda a confiar e depender de Deus. Aprenda a confiar e depender de Deus. Amém? Eu não gosto muito disso, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Didaticamente, fala para a pessoa que está do seu lado. Meu irmão, aprenda a confiar e depender de Deus. Guarde isso no teu coração. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. E olha, aprenda, porque vai chegar um tempo que a dificuldade talvez seja muito maior, que as lutas sejam muito maiores. Todavia, se eu confiar em Deus, se eu depender de Deus, Deus vai me livrar de todas as lutas, de todas as dificuldades. Eu vou passar, eu não vou viver em luta e dificuldade. Ela vem, mas eu passo por ela, porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. O salmista, no Salmo 84, 12, escreveu, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Isaías capítulo 12, versículo 2 escreveu, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei, o Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Você tem coragem de falar isso agora? Nossa, Jesus, vou falar de novo, você tem coragem de falar isso agora? Então diga assim, Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Por último, o sexto ponto. Alegre-se com o que você já é e com o que você tem. Basta. Não, pastor, mas eu ainda quero ficar milionário. Não, pastor, mas eu ainda quero. Irmão, basta. Continua trabalhando, servindo a Deus, muda o foco, você vai ver que Deus vai acrescentar essas coisas na tua vida assim, ó, brincando.
O problema é que muitos cristãos hoje ele não têm ainda entendimento do que ele é e do que ele já tem. Meu irmão, só da gente ter acordado hoje pela manhã, eu repito, a gente já é feliz. Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, ele escreveu: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Então, meu irmão, você está vivo, glória a Deus. Se você tivesse que morrer, Deus já tinha providenciado. Aliás, a Bíblia diz que Deus se alegra na morte dos santos. Se tem alguém que quer morrer, eu já oro, você já vai dessa para melhor. Tem alguém aqui que quer cumprir a palavra? Salmos fala sobre isso. Não todo mundo quer viver, né? Amém? Beleza. Então você está vivo. Alegre-se no Senhor. A bênção de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus já está na minha vida e já está na sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé.